Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Diego e nós estamos nesse momento iniciando nossa conversa sobre avaliação. Nós tivemos dois momentos iniciais com a professora Priscila, acredito que você deve ter acompanhado, e nós falamos juntamente com a professora Priscila sobre o que é avaliar, como avaliar, quais os tipos de avaliação que deve ser desenvolvida pelo professor de matemática na educação básica. E foi uma conversa muito legal. E eu convido você, caso você não tenha assistido, assista os nossos dois primeiros vídeos junto com a professora Priscila Paixão. Você vai gostar muito. E esse nosso terceiro vai complementar a fala da professora Priscila anteriormente. Então, muito bem. O que foi que nós planejamos para esse terceiro momento? Que nós apresentássemos para vocês alguns instrumentos que podem ser utilizados pelo professor de matemática na sala de aula, seja no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, ou até mesmo no ensino médio. Nessa fala, quando eu falo instrumentos, eu falo formas, métodos que o professor pode estar utilizando para avaliar esse aluno na disciplina de matemática. Aqui você vai ter alguns poucos exemplos que eu vou trazer para vocês, 5 exemplos que a gente selecionou, e espero poder contribuir para que você, professor de matemática, possa estar desenvolvendo, utilizando esses instrumentos na sua sala e que possa também compartilhar para outros professores e assim complementar e melhorar a sua prática pedagógica. Nessa minha fala eu vou trazer tanto questões que outros educadores já defenderam em outros momentos sobre avaliar no ensino da matemática, mas eu quero também trazer algumas poucas experiências minhas enquanto professor também de matemática do ensino fundamental e do ensino médio. Então, muito bem, vamos para a nossa primeira. Anota aí. Primeiro método de avaliação na disciplina de matemática. É a mais comum, a mais utilizada e que não deve ser considerada como única, como a própria professora Priscila falou no vídeo anterior, que é a avaliação escrita. Muito bem. Hoje a avaliação escrita, ela, apesar de ser considerada tradicional, ela é uma das mais ricas, um dos mais ricos instrumentos que o professor de matemática pode estar utilizando para identificar se o aluno conseguiu aprender o conteúdo de matemática, para conseguir verificar se o professor conseguiu alcançar suas metas enquanto profissional da educação. Esse método ele deve ser utilizado. Alguns professores na realidade comentam que a avaliação escrita ela é tradicional. Na realidade o problema não está em a avaliação escrita ser tradicional, mas a forma como você lida com essa avaliação escrita. Por exemplo, a professora Priscila falou muito bem que a avaliação escrita ela não deve ser realizada em um momento pontual pelo professor de matemática. Geralmente no final do bimestre. A avaliação escrita ela passa a ser rica quando esse professor ele utiliza essa avaliação escrita, mas em momentos diferenciados no bimestre. No momento inicial, quando você alcançou, quem sabe, 30%, 40% do conteúdo proposto para aquele bimestre, você realiza outra avaliação escrita. E no final do bimestre também. Nesse meio termo, você consegue avaliar esse aluno em diferentes momentos. Então, a avaliação escrita, apesar de ser um instrumento utilizado pelos professores e dito como um instrumento tradicional, mas ele é rico em informações. Inclusive, tem uma área da educação matemática, pessoal, que é conhecida como análise de erros, ou alguns ainda conhecem como produção escrita dos alunos. Análise de erros é uma grande teórica da educação matemática chamada Helena Cury, ela trabalha com isso. A professora da Universidade Estadual de Londrina, ela também trabalha, Regina Buriasco, trabalha com produção escrita dos alunos, em que o objetivo tanto da análise de erros como da produção escrita é o professor se utilizar daquela produção escrita do aluno na avaliação escrita, para que o aluno ele reescreva a sua prova. Só para você ter noção mais ou menos como é que é feito. É o que a gente conhece por avaliação por fases. Então o professor ele faz. Vamos supor que o professor no primeiro ano, no primeiro bimestre, ele trabalha com conjuntos numéricos, intervalos e funções. Então o professor ele aplica no início do bimestre uma avaliação escrita com os conteúdos de funções, intervalos e conjuntos numéricos.
mesmo sem os alunos terem tido contato com esse conteúdo. E aí o que é que ela faz? Passado um mês no primeiro bimestre, ela mais uma vez aplica a mesma prova com as mesmas questões, só que agora, claro, como se passou um mês, ela já deve ter dado mais ou menos em torno de 50% a 60% do conteúdo. E aí, nesse segundo momento, a professora ela consegue identificar qual o crescimento que os alunos teve. Aí você fala assim para mim, professor, claro que os alunos teve um crescimento, houve uma melhora, porque na primeira avaliação os alunos não tinham tido ainda estudado sobre aquele determinado conteúdo. Agora sim. Mas o legal de tudo não é que o aluno ele estudou aquele determinado conteúdo. O legal é que você consegue perceber o amadurecimento do aluno a partir do momento que ele pega a mesma questão. E aí você começa a perceber que os acertos dos alunos não tem muito a ver com a aprendizagem ou não do determinado conteúdo, mas o amadurecimento que ele teve em relação à matemática, não só daquele conteúdo em específico, mas conteúdos dos anos anteriores. É o que a gente conhece por avaliação escrita por fases. E já teve casos, por exemplo, dela realizar a mesma prova 3 vezes no bimestre. E aí você consegue perceber nitidamente o desenvolvimento do aluno. Então, vai aí para você a nossa primeira dica, o primeiro instrumento de avaliação em matemática. A avaliação escrita, mas ela é feita por fases em que você analisa os erros que os alunos cometeram e a produção escrita dele. Ok? Vamos agora para o nosso segundo instrumento de avaliação na disciplina de matemática. Muito bem, o nosso segundo instrumento que eu quero apresentar para vocês é muito conhecido, vem sido muito conhecido no meio pedagógico, no meio docente, que são as trilhas pedagógicas que estão associadas na realidade à sala de aula invertida. Então, eu atualmente estou trabalhando com essa metodologia com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, como é que a gente faz? E você vai ver que é uma forma bem diversificada e bem diferenciada da forma como a gente avalia nos dias atuais. Ou melhor, nos dias atuais não, né? Nos métodos tradicionais. O que é que a gente faz? A gente, na primeira semana do bimestre, por exemplo, né? Só para você compreender como é o ciclo das trilhas, a gente libera para os alunos em uma plataforma, ou hoje você pode fazer isso em grupos de WhatsApp, você pode fazer isso em um grupo do Facebook, né? Aí vai depender muito da realidade de cada professor, mas no meu caso, a gente faz isso em uma plataforma digital em que os alunos têm acesso a esse portal, a essa plataforma. Então, hoje é o primeiro dia de aula, então o que é que eu faço? Eu vou liberar para os alunos uma apostila muito simples, muito básica e muito resumida, até porque isso é feito com todas as disciplinas, então se você postar muita coisa, fica muito material para os alunos lerem, e eles não conseguem fazer isso, eles não dão conta. Então, na primeira semana eu postei em torno de 2 folhas, 2 laudas somente, arquivo em PDF, nessa plataforma, falando sobre conjuntos numéricos, desde o conjunto dos números naturais até o conjunto dos números reais. Esses alunos, eu disponibilizo para eles, junto com essa apostila, eu disponibilizei um vídeo curto também do YouTube, em torno de 5 a 8 minutos, falando sobre conjuntos numéricos, uma videoaula normal. E aí esses alunos, eles estudam em casa, assistem e acessam esse material. Quando vai na próxima semana, na próxima segunda, eu ainda não dei esse conteúdo, porque geralmente a gente publica essa trilha de um conteúdo que ainda não foi dado pelo professor. E quando eles chegam na escola, na segunda pela manhã, eles fazem uma avaliação desse conteúdo que eu publiquei para eles estudarem. E aí, a partir da terça-feira seguinte, pós-prova, é que eu começo a dar aquele conteúdo na sala. Então, veja, o aluno ele foi avaliado de um modo diferenciado. É por meio de prova escrita? É, mas ele foi avaliado de um modo um pouquinho diferenciado, que é por meio da sala de aula invertida. Que a proposta da sala de aula invertida é que o aluno ele tenha acesso ao conteúdo matemático antes do professor dar aula. E o legal é que quando a gente vai dar aula, claro que isso não acontece com todos os alunos, né? Acontece com a minoria, mas com o tempo eles acabam se acostumando. Você percebe que os alunos eles já têm acesso a esse conhecimento matemático bem antes de você ter dado o conteúdo, então isso facilita muito para eles. Eles conseguem compreender e visualizar o conteúdo de matemática de modo muito mais rápido. E aí,
você consegue avaliar se o aluno está aprendendo ou não aquele conteúdo de matemática por meio das trilhas. E aí a escola, no caso, a gente disponibiliza de cada disciplina, faz um provão simulado, um estímulo simulado, e cada disciplina prepara 2 questões sobre o conteúdo que a gente postou na trilha na semana anterior. Então, vai aí uma nova forma de você avaliar em matemática e levar essa dica para a sua escola em que você trabalha, ou compartilhar com seus professores, com seus colegas, ou até mesmo guardar essa dica, estudar sobre sala de aula invertida e colocar em prática quando você for para a sala de aula. Ok? Muito bem. Vamos agora para o nosso terceiro instrumento de avaliação na disciplina de matemática. Esse é muito conhecido, ele não é trabalhado somente na disciplina de matemática, é trabalhado em várias outras disciplinas, em especial o júri simulado, ele é muito conhecido nas áreas de humanas. Então o pessoal de geografia, o pessoal de história avalia muito na disciplina, usando esse instrumento de júri simulado. Não só história e geografia, pessoal, mas biologia, química, letras na área de línguas, né? Inglês, português, francês, espanhol. Só que em matemática ele tem uma especificidade um pouco diferenciada, porque o júri simulado ele precisa muito de argumentos para que o aluno seja avaliado. Então, é fácil você falar sobre uma temática centrada na história, na geografia, em biologia, em sociologia, mas quando você pega um conteúdo de matemática para que o aluno argumente no júri simulado, isso não é tão simples assim. Mas para você que nunca ouviu falar sobre o júri simulado, como é que funciona? É mais ou menos assim, você vai dividir a turma em grupos e você vai dar uma temática para que aquele grupo estude. No meu caso, em matemática, por exemplo, em nosso caso, a gente pode dar um conteúdo de matemática para que ele estude. E na sala de aula, a gente vai propor uma discussão sobre aquele determinado conteúdo. Vai ter um grupo que vai defender aquele determinado conteúdo e vai ter grupos que não vão defender, não vão concordar e que, portanto, eles devem achar argumentos para serem ou a favor ou contra aquele determinado conteúdo. Só que, por exemplo, quando você vai para a matemática e você joga, por exemplo, funções do primeiro grau e pedir para que um grupo argumente e outro grupo argumente a favor ou contra, não é tão simples assim. O que é que você vai discursar contra função do primeiro grau? Não é tão simples. Então, qual foi a estratégia que eu fiz? Numa turma do 8º ano, eu separei a turma em grupos com 5 alunos. 5 ou 4 alunos. Para cada aluno, dentro do conteúdo que eu estava trabalhando em sala de aula, eu montei um desafio. E cada grupo deveria pegar esse desafio. Ok? Só que eu preparei um desafio para cada grupo. Eram desafios diferenciados, para que nem todo mundo tivesse acesso à mesma coisa. Naquele grupo, um deveria ser juiz, um deveria ser o réu, um deveria ser advogado de defesa e os outros 2 advogados de acusação. E aí cada um tinha o seu papel específico na hora de apresentar. Começava pelo réu. O réu ia até o quadro, apresentava a questão para todo mundo que estava lá assistindo a apresentação e apresentava a solução, que poderia estar certo ou errado. E nessa brincadeira de estar certo ou errado, o advogado de defesa e o advogado de acusação, eles iam também, como eles tinham acesso à questão e eles também responderam essa questão, iam defendendo ou acusando caso o réu tivesse acertado ou o réu tivesse errado. E por final, o juiz dava o decreto dizendo se a questão estava certa ou se a questão estava errada e também apresentando seus argumentos. Só que aí você pode pensar assim, professor, como é um grupo, então o advogado de defesa vai ser a favor, o advogado de acusação nem tanto, porque faz parte do mesmo grupo. E eu falei que o grupo seria avaliado dependendo dos argumentos que cada um ia apresentar na hora de apresentar a questão. Só que aí, entenda uma coisa, apesar de ser um grupo, a única coisa que tinha em comum aos 5 era a questão. Só que o advogado de defesa e o advogado de acusação, eles tinham notas próprias, notas separadas, não era nota para o grupo todo. E quem conseguisse apresentar argumentos mais plausíveis para aquela questão, maior seria a sua pontuação. Então, apesar de ser um grupo, mas era cada um por si. A única coisa que unificava o grupo era a questão que eles tinham para resolver. Então foi bem legal. Eu tive grupos, por exemplo, que não apresentaram nada, simplesmente chegaram lá,
mal falavam sobre a questão, não tinham argumento se a resposta era certa ou errada. Só que, por outro lado, tinha grupos que eram muito comunicativos. Eles se expressavam muito bem. Então, enquanto que o réu ia lá e apresentava um caminho, o advogado de acusação ia lá, dizia que aquele caminho estava errado e apresentava um outro que chegava em caminhos quase que idênticos, em respostas quase que idênticas. Então, é legal que você começava a ver a interação de 5 pessoas totalmente diferentes sobre um mesmo problema. E você pode estar utilizando essa forma de avaliação aí com seus alunos. E também você pode pesquisar na internet, júri simulado na disciplina de matemática, um novo método de avaliar. Eu acho que você vai gostar e é bem legal, ok? Vamos agora para o nosso quarto instrumento para avaliarmos em matemática. Muito bem, pessoal. O nosso quarto instrumento para você trabalhar, para avaliar na disciplina de matemática, você pode fazer parceria. Essa proposta que eu vou dar para vocês agora, vocês podem fazer parceria com professores da área de línguas. Como assim? Por exemplo, isso daí não é algo novo, mas poucos de nós professores utilizamos esse instrumento em sala de aula. Você pode, por exemplo, dentro do conteúdo que você está trabalhando, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, propor para os seus alunos criarem músicas, poemas ou até mesmo produzirem textos discursivos, narrativos, dentro do conteúdo de matemática que você está trabalhando. Então, por exemplo, você pode dividir a turma em grupos e pedir para que cada grupo crie um poema dentro daquele conteúdo de matemática que está sendo trabalhado em sala de aula. O legal de tudo isso é que, por exemplo, aquele aluno que não gosta de matemática, mas ele gosta da área de línguas, porque ele gosta de ler e escrever, mas não gosta de trabalhar com raciocínio lógico, ele é motivado a estudar, ele é motivado a se preocupar com matemática, porque agora ele vai ter que produzir um texto, ele agora vai ter que produzir um poema. E aí vai ser algo mais do interesse dele. E isso é muito legal, pessoal. Isso é muito divertido. Então, por exemplo, essas práticas que eu estou falando para vocês são de experiências teóricas que eu já tive e também de experiências práticas que eu levei para a sala de aula. Então, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu juntei com a professora de português da escola. Ela é professora de português e redação. Isso foi agora no mês passado. E a gente, em uma turma do 7º ano, a gente pediu para que os alunos produzissem poemas dentro do conteúdo de matemática. No conteúdo de matemática do primeiro bimestre, eu tinha trabalhado múltiplos, divisores, critérios de divisibilidade, MMC, MDC, e a professora de português e redação, ela tinha trabalhado poemas, como construir um poema, e ela trabalhou sobre o que era estrofe, o que era rima, rimas alternadas, rimas pares. Então ela trabalhou o conteúdo de português. E aí a gente se juntou e disse assim, vamos fazer um pequeno sarau aqui na escola, junto com os alunos do 7º ano. E aí qual foi a parte mais legal? Os alunos, em grupos de 5 pessoas, eles elaboraram o poema, xerocaram para todos os alunos da sala, tiraram cópia, distribuíram, e cada grupo ia até a frente e apresentavam o poema. Uns apresentavam decorados, com rima, com toda uma estrutura mesmo de um sarau. Outros grupos foram bem mais simples, só leram mesmo o papel. Mas o legal é que você consegue perceber a riqueza de conhecimento que os alunos possuem e a criatividade que eles têm. Mas o mais legal em matemática, por exemplo, é que você consegue perceber qual é a visão que os alunos têm daquele determinado conteúdo de matemática. Então, por exemplo, tiveram grupos que pegaram o MMC e eles fizeram rimas sobre mínimo múltiplo comum. Aí você consegue perceber que a noção que eles têm do que é mínimo múltiplo comum que está lá no poema não tem nada a ver com o meu MMC que eu queria que eles entendessem. E aí você consegue avaliar e consegue perceber até que grau, até que nível aquele aluno conseguiu compreender aquele determinado conteúdo. Então está aí um desafio para que você também possa levar esse instrumento de avaliação para a tua escola, para a tua turma. Ok? Vamos agora para o nosso 5º instrumento e com isso eu finalizo a minha fala nessa noite. Muito bem, pessoal, agora vamos ao 5º instrumento, que é muito legal também, que você pode estar realizando na tua escola e você pode estar utilizando como instrumento de avaliação para os teus alunos do ensino fundamental e médio, que é algo muito conhecido, que é a gincana em matemática. E é um bom instrumento para você avaliar os teus alunos, para saber se ele realmente conseguiu entender o conteúdo de matemática que você está trabalhando com eles na sala de aula. Então você pode simplesmente, junto com outros professores de matemática ou professores da área de exatas, química, física, biologia,
e montar uma lista de desafios, matemáticos ou não, mas que tenha relação com matemática, e pode estar dividindo essas equipes, né? Equipes com turmas do Fundamental e Médio, equipes só do Fundamental ou só do Médio, e lançar para essas equipes alguns desafios de matemática. Claro, como vai valer ponto, como o aluno vai ser avaliado, também tem a questão da disputa, do interesse dele em aprender ou de querer ganhar, você acaba que motivando esses alunos, eles se sentem mais motivados em responder questões de matemática. E com isso, consequentemente, aprender o conteúdo que você está trabalhando juntamente com eles. Então você pode estar desenvolvendo essa gincana com os seus alunos. Uma dica muito legal que você pode estar desenvolvendo é fazer exatamente o seguinte. Uma turma do terceiro ano, por exemplo, do ensino médio, que possivelmente agora no terceiro ano eles precisam meio que fazer uma revisão dos conteúdos de matemática do ensino fundamental, você pode propor uma gincana com eles de conteúdos tanto do ensino médio como do ensino fundamental para que eles possam revisar. E aí a ideia que eu pensei em tentar juntar as disciplinas nossas que a gente tem aqui, né, novas tecnologias, jogos, resolução de problemas e tantas outras que eu dou aula aqui para vocês, foi fazer o seguinte. Eu perguntei para os alunos do terceiro ano quais os conteúdos de matemática que eles queriam revisar do ensino fundamental 2. E nós elencamos 5. Números naturais, frações, números decimais, potenciação e radiciação e área e perímetro. Foram 5 conteúdos que a gente desenvolveu. Então o que eu fiz? Separei a última aula da semana, eu separei um conteúdo de matemática, ok? E aí a gente vai estar revisando. Cada semana eu libero uma lista de exercício daquele conteúdo, eles estudam em casa, respondem e levam na sexta-feira para a escola e a gente tira dúvida. Aí você fala assim para mim, professor, o que isso tem a ver com gincana? Vamos lá. Final do bimestre, cada grupo deverá apresentar para mim, e aí onde é que entra a gincana, né? Um jogo que eles mesmos vão construir dentro do conteúdo que cada grupo ficou. Então vai ter um jogo sobre fração de um grupo, um jogo sobre números decimais, um jogo sobre área e perímetro, e aí onde entra agora a gincana na parte final. Esses alunos do terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, desculpe, eles vão para o turno contrário, e nesse turno contrário ele funciona do 6º ao 8º ano, e eles vão liderar uma gincana que eles vão fazer com os alunos do ensino fundamental 2. Eles vão ser meio que os técnicos, né? Eles vão criar os jogos e vão levar para os alunos do ensino fundamental brincarem. E claro, eu vou estar montando com eles uma gincana de disputa entre os alunos do ensino fundamental 2. Mais ou menos assim, uma forma que você pode estar desenvolvendo para avaliar tanto os alunos do ensino fundamental como os seus alunos do ensino médio também. Ok? Eu peguei alunos do terceiro ano, mas você pode também estar pegando alunos do segundo ou do primeiro. Ok, pessoal? Então, aí estão os cinco instrumentos para que vocês possam estar utilizando em sala de aula para avaliar o seu aluno. Espero que eu possa ter te ajudado de algum modo ou ter te dado algum conhecimento aí a mais para que você possa estar realizando. Ok? Um abraço, fica com Deus, até um próximo momento. Tchau, tchau.